Vamos agora entender o que é um especialista. Presta atenção, hein, gente? Olha só. Inteligência espiritual. E aí? Gostou do tema? Eu gostei. Vamos agora entender e aprender com o Felipe. Tudo bom? Tudo bem, né? Bem-vindo. Obrigado. Prazer te ter aqui, viu? Prazer todo meu. Bom, bonito é o trabalho, já soube recomendações de você, que você é o melhor nisso. Inteligência espiritual. Felipe, você é um coach espiritual. Isso, exatamente. Em que é focado ser um coach espiritual? Qual é a área que abrange da espiritualidade? Da espiritualidade a gente trabalha com a inteligência espiritual, não é? Então, o que é uma inteligência espiritual? É a nossa capacidade, Nani, de nos conectarmos com a nossa divindade interna. Não é? Com aquilo que a gente tem de melhor e com aquela força que a gente consegue para transformar a nossa vida. Em qualquer religião que a pessoa tenha, consegue trabalhar a espiritualidade? Consegue, né? A religião, a gente costuma falar que é uma forma de buscar... Né? Porque a religião não tem a ver com a espiritualidade. Exatamente. A religião, ela busca conectar com a divindade de uma forma extrínseca, né? Buscando de fora para dentro. E quando a gente trabalha a espiritualidade, a gente busca intrinsecamente aquela essência nossa interna que vai nos levar para a direção que a gente precisa estar. E como que a gente descobre, hein, com esse lado aí do coach, aí, essa inteligência espiritual na gente? Então, a primeira coisa... Qual é o chamado aí? Qual é o entendimento? A primeira coisa, Nani, é a pessoa tomar consciência de que ela faz parte de um todo, que ela está conectada a tudo e a todos, né? E o interessante é que ela tome consciência, porque muita gente já sabe disso, através de literaturas, que estamos todos conectados. Mas quando a pessoa toma essa consciência, as transformações começam a acontecer. Então ela vai gerando um campo fértil para que ela possa, de fato, transformar a vida dela, alcançar o que a gente chama de propósito. Quanto tempo leva um trabalho espiritual de um coach? O coach espiritual geralmente são 10 sessões, sendo uma vez por semana, e isso demora uma faixa de 2 meses e meio. E tem também as imersões que a gente faz, que duram um final de semana, às vezes uma semana, mas geralmente um final de semana. O que abrange mais quando a gente começa a fazer o coach? As pessoas têm um autoconhecimento, ela começa a entender um pouquinho da força espiritual, ela começa a emanar pensamentos, ela consegue ter essa transformação de pensamentos? Consegue. Essas mudanças? Consegue sim, Nani. Por quê? Existe uma força muito grande no propósito, não é? Então, quando a gente começa a trabalhar o verdadeiro propósito daquela pessoa, por que ela está aqui, por que ela acorda todas as manhãs, isso começa a romper algumas barreiras, alguns filtros que vão sendo colocados ao longo da nossa vida, não é? Então, uma educação às vezes muito rígida, algumas crenças limitantes começam a colocar aquela pessoa num estado onde ela não consegue florescer todo o potencial dela, não é? Então, fica coisa mais proibida, né? Exatamente. Não pode falar disso, isso não pode. Isso, né? E também aquela questão de estar sempre trabalhando no médio, no mediano, né? Nunca no nível acima. Às vezes, para não incomodar o outro, né? A gente começa a reter um pouco a nossa própria luz, ou por medo do que as pessoas podem falar. E a partir desse momento, é bem interessante. Eu sou bem apaixonado por isso. Interessantíssimo. E desde quando você faz esse trabalho? Olha... Você é jovem, né? Já está com a responsabilidade espiritual aqui. E é complicado, né? Porque a gente já lidar com a espiritualidade da gente já é uma coisa difícil. Você trabalhar com a espiritualidade do outro e ensinando no coach é uma responsabilidade imensa. Imensa. Com essa parte de imersão e de ajudar pessoas a se encontrarem, encontrar o propósito, a gente está nesse trabalho há 2 anos e meio. Você é de onde? Eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. De Minas Gerais? Minha terra. E o mineiro? O mineiro, por si, já é muito religioso. Muito religioso. Ele consegue abraçar e entender a religiosidade com a espiritualidade ou ainda mistura? Consegue, consegue. No início, algumas pessoas, poucas pessoas, elas tendem a ter um travamento, né? Porque começa a rolar aquela confusão entre religião e espiritualidade. Mas, na verdade, são coisas bem distintas. A prática religiosa, a forma como ela vê e entende Deus, não é abordado nessa parte do coach espiritual, né? Então, essa parte é muito respeitada e muito nutrida. Cada um dentro da sua fé, né? Exatamente. Na verdade, você começa a trabalhar a sua fé e a força da fé mesmo, né? Exatamente. O que você já fez de trabalho, assim, que você sentiu aquela realização pessoal muito grande? Em que caso você ajudou? Nani, são vários, né? Então, assim, primeiro que a gente se envolve emocionalmente com todos, né? Porque é um processo muito bonito. Quando a gente vê uma pessoa se reconectando, né, com a essência dela de vida, com o propósito que ela realmente veio cumprir aqui,
E aí você começa a observar as transformações que vão acontecendo naquela pessoa e na forma como é que ela começa a conduzir a vida dela com uma maestria, né? Que a gente fala que conecta com a divindade interna. Então, uma pessoa com propósito é uma pessoa que está cheia de vitalidade, não tem barreiras para uma pessoa que encontrou o verdadeiro propósito. Então, nós temos aí casos de pessoas que largaram toda uma carreira profissional em multinacionais e queriam... Começou em uma outra situação. Queriam mudar de vida, mas não sabiam o que era e aonde que estava essa nova vida. Isso gerou muito sofrimento, isso gera muito sofrimento para a pessoa, esse não entendimento. Então, quando conecta isso com o propósito e essa pessoa começa a caminhar, né, através dessa inteligência espiritual, que tem algumas habilidades, tudo isso mais transforma. fácil, a aceitação, a mudança é mais fácil? Fica. A primeira coisa que a gente fortalecido, fica né? fortalecido. Porque a pessoa começa a perceber que a dor, na verdade, ela é uma professora, né? Ela não vem para machucar. A gente que vai decidir se a dor é aquilo que a gente conhece como dor ou se, na verdade, é uma professora que mostra pra gente em qual área da vida a gente tem que focar naquele momento. Né? Certo. Levi Fernandes. As crenças, a gente sabe que são fatores que, querendo ou não, limita muita coisa na vida da gente. Como que vocês conseguem trabalhar nesse ponto as crenças das pessoas? A crença, quando eu entendi que a pergunta envolve a questão das crenças limitantes, né? Isso. Não as religiosas. As crenças limitantes, elas trabalham, na verdade, o propósito, né? Quando a pessoa identifica essa grande força que motiva ela a acordar todas as manhãs e a buscar aquilo que ela realmente acredita, né? Ela vira um agente de transformação, primeiro da própria vida, depois da vida das pessoas que estão em volta, e isso vai criando uma onda de transformação, ela se torna um agente de transformação. E a partir desse momento ela encontra a força para poder quebrar essas crenças. E quando você consegue analisar e definir uma pessoa espiritualmente inteligente? Tem algumas habilidades, né? Que a gente chama das habilidades da inteligência espiritual. Eu tenho um sábio, Edu Scafon. Esse tem um controle impressionante. Isso, uma habilidade psíquica muito interessante, né? Mas uma pessoa, quando a gente trabalha com a inteligência espiritual, que é a capacidade de acessar a sua própria grande verdade, isso gera algumas habilidades na pessoa. Então, a gente percebe que a primeira delas, como eu falei, é perceber que a dor é uma professora. Então, a pessoa começa a ter um olhar diferente sobre a vida. Aquilo que, às vezes, a oprimia pode, na verdade, ser uma professora insistente, né? Mostrando a ela, olha, é por aqui o seu caminho para você crescer. E a técnica? Como é usada essa técnica? Gente, eu vou deixar o telefone liberado, hein? O 25786000 está liberado. Se quiser fazer uma pergunta, o momento é muito interessante e inteligente. Inteligência espiritual. Como a gente pode se fortalecer mediante a espiritualidade? A técnica, Nanela, envolve o olhar para dentro. Né? A gente se conhecer? Se conhecer, só que se conhecer a um nível bem profundo, não é? Então, esse autoconhecimento guiado, né, por coaches espirituais bastante competentes, isso vai levando a pessoa a se conhecer e, inclusive, reconhecer aquilo que ela mais gostaria de esconder, que é o lado sombra dela. Não é o ruim, é o lado em que ela, às vezes, não quer mostrar para as pessoas, não quer encarar Mas dores. Todo mundo tem esse lado. Todo mundo. Ele veio Tudo para... tem o yin e yang, bem e mal. Exatamente, né? E a sociedade, de uma certa forma, a mão invisível da sociedade faz com que a gente esconda esse nosso lado sombra. Julga o tempo todo também, né? Exatamente. Então, através desse autoconhecimento, ela se fortalece e dali ela começa a descobrir que ela tem um propósito, que às vezes, muitas vezes, não condiz com a carreira que ela veio traçar, né? Você acha que está muito ligado à infelicidade no trabalho, está muito ligado com essa falta do controle, do conhecimento espiritual? Com certeza, com certeza. Porque o espiritual, às vezes, ele é um pouco traiçoeiro na nossa mente, no lado emocional. Sim. Mas no prático, no profissional, é mais fácil lidar? É mais fácil lidar e é onde a gente vê que as mudanças realmente acontecem. Né? Então, por exemplo, a gente tem uma geração aí que está no mercado de trabalho há mais ou menos 10 anos, né? A minha geração, por exemplo. Então, a gente foi forçado a escolher uma profissão, né? Pelo correr da vida, e a gente escolheu essa profissão muito rápido, às vezes até sob uma grande pressão. A família, meu pai é advogado, tem que ser, meu pai é médico, tem que ser. Exatamente. E ali a pessoa já está mais ou menos 10 anos caminhando naquela profissão e hoje ela percebe que aquilo não alimenta a alma dela.
né? Quando a gente começa a falar isso, na verdade, a gente está começando a entrar no campo da espiritualidade, porque como assim não alimenta a minha alma? Né? E aí ela fica um pouco ali perdida, e é aí que a gente entra com esse conhecimento. Alma feliz significa que tudo vai florescer melhor, né? Exatamente, são as condições. Religião significa religare, né? Religare. Então vamos religar tudo para ficar tudo perfeito. Justamente. Eu adorei, viu, Felipe Que coisa Rodrigues? boa, Nani. Redes sociais, libera, tá aí o telefone, tá aqui as redes sociais. Para você aí de Minas Gerais, gente, aproveita e faz esse coach que eu adoraria fazer. Maravilhoso, obrigada, Eu viu? que agradeço, Nani. Você vai ter algum curso? Quer convidar as pessoas? A gente está preparando agora uma imersão aqui em São Paulo. Vai acontecer, a gente está ainda vendo se vai ser no final desse ano ou no início do próximo ano, para que as pessoas comecem 2019 bem fortalecidas. Exatamente, conectadas, né? Faz lá no Edu Scafon, que aí eu vou lá. Claro. Lá é um espaço que eu adoro. Que coisa boa. Obrigada, Eu viu? que agradeço, Seja bem-vindo Nani. sempre.